Então, quando... Tem umas 2 semanas, né? Que Dudu tinha sugerido a mim de trazer a palavra e tal. E eu levei um susto, porque tinha muita coisa para fazer na semana. Mas também não tinha nada preparado, não tinha... O que eu estava estudando aleatoriamente sozinha na palavra, Deus não falava que era aquilo. E, graças a Deus, ele trouxe à memória como ele se expressou na semana, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi que eu e Paulinho tivemos a oportunidade de ganhar um jantar na casa de amigos nossos e tal. E depois que a gente casou, paguei um presente de casamento. E o que eu mais me alegrou naquele jantar não foi a lasanha, que estava muito boa, não foi o momento ali de brincadeira que a gente teve, mas o mais gostoso é que toda noite, a gente chegou lá, era 9 horas, a gente saiu de lá 4 da manhã, falando de Jesus. E que sonho é poder viver isso, assim, né? Poder estar em comunhão até quando você nem se programa para estar. E ali a gente levantou algumas questões e ali a gente dividiu um questionamento e um sofrimento em comum, que é... A gente estava achando aquele momento assim tão precioso, tão legal, né? E como a igreja tem estado hoje, assim, né? Eu digo igreja ao redor da terra. Como o povo de Deus tem estado, a gente tem reparado, estado disperso. Mas o que mais tocou na gente é, tipo, o que até eu expressei lá no momento, é algo que não entra na minha cabeça, mas foi até o que a Cristina trouxe, de que os homens naturais não entendem. Mas a questão, se a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem vem, isso é uma verdade. É uma verdade, porque o próprio Deus falou. Se entendemos que se torna a igreja de Cristo aqueles que têm o Espírito de Deus, como eles não podem dizer vem? E aí a gente se pegou naquilo da gente ver muita emoção, muito entregar para Deus, muitas pessoas desesperadas porque até entendem que o socorro delas vem de Deus. E às vezes a gente pode se deter nisso num dia de culto. As pessoas, estou falando de uma forma muito geral, tá? Gente, não é direta para ninguém, eu juro. As pessoas vêm no culto, no louvor, no momento do louvor. Podemos observar assim, uma entrega, até um momento de concentração, e ali um clamor, e até um momento de oração e tal. E no culto, prestando atenção na palavra e tudo mais, mas no final a gente sai depois da igreja e tal, encontra a pessoa na rua, ela pode não estar fazendo besteira nenhuma. Não estou falando de conduta. Mas não quer o céu. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi... Quando eu me converti, eu queria muito que Jesus voltasse. Eu queria muito, quero, né? Que Jesus volte e tal. Mas eu tinha aquela de, meu Deus, pode ser a qualquer momento. E mesmo ansiando casar, mesmo ansiando muitas coisas, mesmo depois que eu entrei na faculdade, eu entendia que se o Senhor interrompesse a minha vida ali, no meio de um processo, né? Não era o meio do processo, porque o processo não é meu, é dele. E que bom, porque eu estaria com a razão primeira de todas as coisas, com o amor da minha vida. E uma vez veio uma moça que era cristã, estava acompanhada de outra, e eu estava falando isso, ai meu Deus do céu, eu acho que eu cheguei cansada de algum lugar e eu falei, ai, Jesus está demorando tanto para voltar. E aí ela falou, Deus crente, tá? Deus me livre. Deus me livre. E a outra, ai, não, agora não. Aí eu falei, gente, como assim? E eu lembro que eu era recém-convertida na época. Como assim? Eu nem sabia que tinha isso do Espírito e a noiva dizem vem, mas aquilo ficou muito inculcado na minha cabeça. Depois que eu descobri esse texto, eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido. E ali elas deram várias justificativas, que às vezes a gente dá em momentos
Ai, mas não, eu quero me formar primeiro. Não, deixa eu fazer tal idade. Deixa eu casar. Deixa eu ter filho. Deixa o meu filho crescer. Não estou falando aqui de morrer. Elas não estavam falando tipo, ai, Senhor, me permita viver para ver meus filhos grandes, para que eles não fiquem desassistidos. Não é essa a noção. Era a noção de Cristo vindo, encerrando a história e salvando toda a sua igreja. E isso que incomodava. E isso, infelizmente, vinha em todos os meus 9 anos de evangelho. E a gente trouxe esse assunto à tona de novo, porque não faz sentido, né? Nós somos seres eternos, nós somos eternos. Até o homem mais descrente, assim, vou pular quem é ateu e tal, mas assim, a maioria da humanidade anseia por uma eternidade. Ela entende, ela busca ou espera que tenha uma continuidade depois da morte. Todo mundo quer a boa, né? Mas cria várias versões para isso. E é muito estranho a gente não querer, nós que temos a certeza da salvação, assim, né? Nós que dizemos entender quem é Deus, de sermos cristãos e de querermos buscar e estar com Ele, a gente só quer estar com Deus até um certo ponto. Não, Deus, é só até aqui. Mas espera para voltar. Mas espera para me buscar. E isso falou muito ao meu coração do fato de sermos justamente seres eternos, totalmente despreparados para a eternidade. Já encontrei muitos cristãos que não sabiam como seria a vinda de Cristo, que não sabiam como seria a eternidade, do que se tratava a eternidade, ou que achavam que todo mundo ia ser salvo, enfim, várias doideiras no meio cristão. E aí me veio justamente isso nessa conversa com o pessoal. E aí eu me perguntei, cara, por que isso acontece? Por que o povo de Deus não quer que Deus venha? Não quer ter a plena presença dele, que a gente só vai ter lá. E se dizem que é tão boa aqui, se dizem que querem tanto aqui. E aí o primeiro ponto que eu pensei é a gente, porque às vezes eu me pego assim, às vezes o fato de a gente colocar rotinas, coisas, momentos, pequenos objetivos, assim, né? Não, mas eu tenho que chegar nisso aqui primeiro. Às vezes a gente já esqueceu da eternidade. Como a Ana falou, a gente está aqui, sabe? Pensando como quem é daqui, quando a gente não é. E aí a primeira questão que vem na minha cabeça é o que pode causar isso, né? O que pode estar gerando essas questões das pessoas não ansiarem estar com Deus. E o primeiro ponto é, a gente tem noção de com quem a gente está lidando? Ou seja, de quem é o Senhor, que é Senhor. E, para isso, queria abrir o texto de Isaías 57, versículo 15. Amém? Amém. E diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, aqui a gente já tem uma noção de que Deus é alto, soberano, sublime, eterno, é santo e é Senhor. E esse mesmo Deus que é tão grande, dono de todas as coisas, escolheu habitar com o abatido de espírito, com o contrito de coração. Ele escolheu estar conosco. Ele escolheu sair do seu divino conselho, se encarnar, olhar para a nossa miséria, e mesmo após pecarmos e ofendermos e de tamanha maneira a existência de Deus, a essência de Deus, ele ainda assim, já que fomos destituídos pelo pecado de sua presença, ele escolheu vir, padecer, sofrer, se entregar, pagar o preço que a gente não vale,
para termos a oportunidade de estar em sua presença de novo, porque ele quer estar com um contrito de coração de novo. Imerecidamente. Muito imerecidamente. E quando nós esquecemos disso, né, da obra de amor, do feito de amor que Deus fez, porque não tinha a menor obrigação de fazer isso, né, por muito menos nós já descartamos as pessoas da nossa vida e o que nós fizemos para Deus para Ele fazer isso por nós. E quando esquecemos da dimensão da obra dele nas nossas vidas, na vida da igreja, às vezes a gente pode se pegar que nem Jó, né? Eu esqueci o nome da palavra. Deixa eu ver. Esqueci. Ai, meu Deus. É uma palavra importante. Não. Prepotente. Quando esquecemos do que Deus é, do que Ele fez, nos tornamos prepotentes diante do Senhor, na nossa pequenez. Ridículo. E aí, para dar um exemplo, né, porque a gente fez muito pior que Jó, e Jó era homem digno, né, da bondade do Senhor. Pode abrir, por favor, Cristina. Jó... Cadê? Já está aberto. Jó 38, do 1 ao 5. Antes da leitura, Jó era um homem justo, né, coerente com a palavra de Deus, fazia ali tudo certo, um bom servo de Deus, porque perfeito não há, mas é um bom servo de Deus. A gente, se lê a história de Jó, a gente vê que a gente faz muito menos para Deus do que ele fazia, do que ele pensava, da questão da mente dele mesmo, submissa a Deus. E Deus permite que ele passe por tantas tribulações, perde os filhos todos de uma vez. Não estou falando que foi fácil, não, foi coisa brava. A gente não sofre nem metade do que Jó sofreu. E perde os 10 filhos, perde casa, perde tudo, fica doente, quase morre. E ainda chegam os amigos para ficar atazanando a cabeça dele. E ali, depois de muito padecer, Jó começa a se questionar. Onde eu errei? Como a Cristina falou, não foi isso que eu plantei. Não foi, plantei quiabo, está nascendo erva daninha. E ele começa ali a se tornar prepotente diante do Senhor. Falando, Deus, eu não fiz coisas para que isso estivesse acontecendo comigo. Sendo que a gente esquece que o nosso nascer já é condenável para nós. A gente já nasceu, já está errado. Bem-vindo, você está errado. Parabéns, neném. E Jó esquece, por todas as tribulações, começa a se questionar e começa a falar, mas Deus, eu te servi tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu sou assim. Então Deus, com muita misericórdia, porque nossa bondade jamais anula ou é comparada à bondade que o Senhor teve sobre as nossas vidas, a tamanha misericórdia, e com a soberania de Deus. Deus vem, num ato de misericórdia, de novo, repreender Jó. Porque até a correção de Deus é misericórdia, que nos permite nos corrigir a tempo, né? E Jó começa a se questionar e Deus vai e decide entrar em conselho com Jó. E diz assim o texto. Depois disto, Jó 38, a partir do primeiro versículo. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, já que tu é homem para ficar falando o que eu estou de errado. Agora ele está falando com Jó. E perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Pausa aqui, gente. Só nisso aqui a gente já vou me recolher na minha insignificância. Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, ou seja, a fita, né, até onde ela iria? Não, perdão, só até aí. Agora, o próximo, por favor. E aí, Deus fica 1 capítulo e meio, 2 capítulos, se eu não me engano,
tudo assim, onde tu estavas quando eu estava acorrentando as 3 Marias, as quais não podem ser desatadas? Onde tu estava quando eu estava dando limite no mar e coloquei limites ao orgulho de suas ondas? Onde você está? Gente, a gente não tem noção. Às vezes a gente dá mais moral para o homem de ferro do que para Deus. E ele só usa uma armadura. Como dizia o Capitão América, só um homem vestido uma armadura. E eu digo assim, às vezes a gente dá tão mais noção de poder ao presidente, ao deputado, a cargos, a profissões importantes, a pastores, e a gente fala de forma tão desdenhada com o Senhor. A gente, de fato, não tem noção de com quem a gente está lidando. Outra cena parecida com essa é Moisés na sarça. Ele nem estava vendo Deus ali, né? Deus estava transfigurado no fogo na sarça. E ainda assim, ele temia, ele tem jeito para falar, pensa nas palavras que vai dizer, e a gente... Não que a gente não possa falar com Deus de forma tranquila, confortável, que a gente se sinta bem para falar como de fato fosse nosso pai. Mas eu digo de respeito. Quantas vezes, às vezes, a gente bota o dedo na cara de Deus e fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Que nem Jó, como se Deus esquecesse, como se Deus não tivesse noção do que está fazendo. Quando Ele é o Senhor. Lembrando, mais uma vez, quem Ele é, que Ele é alto, é eterno, é sublime, dono de todas as coisas, sustenta o universo nas tuas mãos. E quis padecer por nós, né? Quis derramar o seu amor sobre nós, quis se preocupar conosco. Deus diz assim, em Jó 40, a partir do versículo 1. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura, o contender contra Deus, o brigar contra o Todo-Poderoso, é sabedoria? Quem arguir assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, e essa deve ser a nossa consciência, até Jesus voltar aí, né? Eis que sou vil. Gente, Jó se admitiu mal, ruim, diante da presença do Senhor. E, de novo, você volta na história de Jó, o que Jó fez de errado? Serviu, mas nasceu já está errado. O egoísmo do coração, a prepotência, quando as coisas fogem do nosso controle, como se algum dia estivesse. E toda essa situação fez Jó admitir, nós precisamos admitir isso toda vez para lembrar quem é o Senhor. Nós somos maus, nós somos terríveis. E que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Pronto, acabou. Jó deu, acabou. Acabou a choradeira, acabou. E ali Jó entendeu. E no final Jó agradece a bondade de Deus, pô-lo no lugar dele, pois agora ele entendia quem era o Senhor. Ele viu quem era o Senhor. E é muito importante não esquecer de com quem estamos lidando, para justamente a gente não cair nesses erros de tardar aquele que não precisava, aquele que era dono de todas as coisas, soberano Senhor, pode nos fazer padecer, pode nos fazer regozijar em todas as coisas. E gente, é que a gente esquece que tem um ser cuidando de tudo e é muito soberano, e não importa o que nós façamos, ele é soberano. E esse ser soberano quis se pôr no nosso lugar para nos resgatar e para ter perto, por amor. E nos afaga, nos dá consolo e nos mima. Deus nos mima. E quando nos esquecemos disso, nós temos uma relação muito prepotente com o Pai. E outra questão que eu me questionei, que poderia levar, né, a igreja a tardar o anseio para estar com Cristo, é se temos noção do que Ele preparou para nós. Além da salvação, né? Afinal, até do que é a salvação? E por isso vamos abrir em Tito, capítulo 1. Perdão, Cristiano, perdão. 1 Coríntios 2. Botei numa ordem e depois troquei. Isso. Do versículo 9. Que diz assim, afinal, né, temos noção do que Deus preparou para nós? E a palavra de Deus diz,
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que os amam. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. João, capítulo 5, versículo 29. João 5, 29 diz assim: E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, aqui a palavra de Deus já nos diz que não veio ao coração de homem algum que o Senhor tinha preparado para nós, né, mediante a salvação. Mas aqui diz também que aos que fizeram o bem, aos que obedeceram a Deus, aos que serviram ao Pai, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, até os mortos, todos os mortos ressuscitarão, mas uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Isso a palavra não omite em nenhum lugar, ou seja, nem todo mundo vai ser salvo, e isso está muito bem estipulado pela palavra. E agora, Tito 1, 2. Mas como estou tratando da questão de por que a igreja não anseia, né, pelo retorno de Cristo, aí me veio esse texto também, versículo 2, Cristina, por favor. Isso. Como devemos estar, né? Esse é um dos versículos que é desse perfil, mas há vários outros, e principalmente dos apóstolos nos trazendo isso à memória, de como devemos estar, como nós, igreja de Cristo, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos ou antes dos tempos dos séculos. Ou seja, essa é a posição ideal da igreja. Está ansiando pela vida eterna, está ansiando pela vida de verdade, né? E agora vem a questão: estamos preparados para o que há de vir? E mais um pouquinho sobre o que de fato viveremos com o Senhor. Deixa eu só passar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, por favor. Muito bem. Estamos preparados? Apesar de sermos eternos, né? Como a palavra poderia nos identificar com os problemas da igreja primitiva, que infelizmente permanecem até os dias de hoje. E a palavra é impressionante porque tem resposta para tudo mesmo. E diz assim, vamos ler até o versículo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Chute na canela de Paulo. Ou seja, Paulo, os discípulos, as primeiras igrejas já enfrentavam essas questões. O pessoal já tinha entendido a salvação, já tinha se entregado a Cristo, já tinha se disposto a morrer por Cristo, mas ainda se mantinha em rixas carnais, em vidas carnais, se preocupando com as coisas desse mundo, com invejas, com contendas, com o quanto o irmão fulano não fala comigo porque tem inveja de mim, com o quanto, ai, poxa vida, eu ainda não consegui nenhum cargo de liderança na igreja porque ninguém me chamou. E tantas coisas picuinhas que não remetem à eternidade, simplesmente a burocracias da vida humana. E, às vezes, a gente se detém nisso ou tenta subordinar a palavra de Deus a isso. E interpretar a palavra de Deus com base nisso. Nos mimimis, nas dissensões. E isso é uma das coisas que dificulta o amadurecimento da igreja. Né? A prisão a esses questionamentos extremamente carnais. E essas coisas que, de fato, não importam para o reino, porque o reino inclui as virtudes e a quais virtudes temos buscados para exercer. Né? Porque toda postura, não, faça aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Não, faça aquilo que Deus mandou todo mundo fazer. E a igreja não daria tão melhor assim
E por não nos atentarmos a isso, por esquecermos que esse mundo vai passar, que esse mundo vai acabar, que esse mundo está contra a gente, está contra o nosso Deus, nos tornamos assim, meninos em Cristo. E não damos o devido valor a Deus, a com quem estamos lidando, nem ao que Ele preparou, nem à salvação. E queria abrir o próximo texto, que é Hebreus 5, a partir do versículo 11 até o 14. E mais um pouco de como a igreja, infelizmente, anda. E precisamos nós, eu, Luiz e todo mundo, nos determos a esses textos toda vez para ver, estamos assim, estamos de birra com Deus, estamos que nem meninos. E a palavra de Deus diz assim, Hebreus 5:11, do qual muito temos, Cristo aqui, tá? A parte anterior do texto fala de Cristo, vem falando de Cristo, sacrifício de Cristo. E fala, Cristo, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Passa, por favor. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, está falando isso para as pessoas que já se converteram há um tempo, que já exercem funções nas igrejas primitivas há um tempo. Vou ler de novo. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, e anteriormente ele fala, Cristo, que parece que é de difícil interpretação, já que vocês se negaram a ouvir, vós que já deveriam ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar, que voltemos a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Passa por... Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Deixa eu ver se eu solto aqui mesmo. Isso mesmo. Olha só que interessante isso. Desse último, de novo. Mas o mantimento sólido, que é o que devemos buscar, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Buscamos diariamente dar voz ao Espírito de Deus, dar voz à justiça dele, à obediência dele, e ao quanto nossa vida e nossas atitudes estão coerentes com a palavra. E é um exercício. Desde que a gente se converte, né, a gente se desfaz do velho homem, Cristo diz que é fiel justo para continuar a obra que ele começou em nós, porque é diário, é de pouco em pouco. Mas o importante é a gente não retroceder ou ficar no início. Como a igreja ficou no início, como fica. Até hoje, infelizmente. Até porque exercer cargos, exercer funções importantes, não está, infelizmente, hoje, não está nada atrelado à maturidade na fé ou no estudo da palavra de Deus. E, para isso, nós, como Igreja Luiz e todo mundo, precisamos nos atentar e ver, pai, eu estou na maturidade, como Ana leu no Salmo 90, quando Moisés fala, Senhor, nos faz contar nossos dias sabiamente para que a gente venha alcançar a sabedoria. Dos meus dias de fé, eu estou compatível? Digamos assim, né? Porque tudo bem que às vezes a gente quer ler tudo, quer estudar tudo, acha que vai dar tempo de tudo. Mas, assim, temos nos preocupado em, de fato, amadurecer na fé, em, de fato, assim, de voltar. Poxa, ano passado eu não tinha ainda me atentado a essa doutrina, ou, nossa, nem sei qual é a doutrina da igreja primitiva. E se questionar, se fazer pergunta. Teve uma professora minha que ela era, nossa, que mulher maravilhosa. Ela falou assim, quer ser um bom profissional, no meu caso, fisioterapeuta? Se faça perguntas. No meu caso, se aplicava a pacientes, né? Ela falou assim, pensa em nomes de doença que você já ouviu, ou que você nem ouviu, e você bota doenças raras, doenças... Vê aquele nome e se questiona o quanto você sabe sobre aquilo. Se você não sabe, busque saber. E a mesma coisa com a palavra de Deus é interessante a gente fazer. Ceia. De onde vem a ceia? Por que eu tomo ceia? E buscar. E o Senhor nos ajuda através do Espírito. Mesma coisa, culto. Por que tem culto? Por que eu tenho que ir para a igreja?
Nossa, por que é assim? Por que tem que ter pastor na igreja? Por que tem que ouvir pastor? Por quê? E se questione. O Senhor nunca... O problema de Jó não foi o questionar de dúvida. Foi de... Como se tivéssemos justificativa para fazer o que Deus mandou a gente fazer diferente. Essa é a imprudência. Mas o Senhor sempre nos incentiva a aprender mais sobre Ele. Onde estou? E aí, com esses textos que a gente vê que isso que acontece hoje, infelizmente, não é um problema de hoje, é um problema da humanidade, vamos refletir um pouco sobre como está a nossa noção de eternidade, né? E aí me lembrei que vai lançar o filme, é que eu sou fã de super-herói, essas coisas assim, da Marvel, que o tema, os personagens são os Eternos. Eu não sabia, porque eles estão botando as coisas do gibi antigo agora, né? Trazendo assim. Aí eu falei, gente, os Eternos, nossa, que coisa... Porque o único Eterno que eu conheço é Deus, né? Então, assim, são deuses, são alguma coisa assim e tal. E não. Eram seres, tipo, os primeiros habitantes da Terra, deixados por um planeta que tinha uma sociedade superior, mais evoluída, deixaram aqui os caras. Eles são imorríveis, digamos, são imortais. E, por serem imortais, tem-se essa noção do que são eternos, porque são poderosos, porque ajudam ali a humanidade e tal, a não ser destruída de vez. Mas aí foi... O que me bugou é porque deram esse nome para eles, assim, sabe? Os Eternos. E até no trailer é curioso porque eles, sendo seres especiais, seres teoricamente divinos, que seria o que o nome atribuiria, eles se pegam em questões mundanas, assim, sabe? Eles tomam café da manhã, sabe? Eles estavam discutindo, quem será que vai tomar conta dos Vingadores agora e tal. Aí o cara, acho que eu. Aí todo mundo ri, porque, tipo, eles seriam incapazes de tomar... Mas ele é um eterno, assim, entendeu? Tipo, uma espiadinha de café da manhã, uma rotina, entendeu? E eu fiquei, gente, a nossa noção de eternidade está muito doida. Está muito louca. E aí eu fui pesquisar do que se trata a eternidade, porque agora a gente está entrando no tópico de o que Deus preparou para nós, né? Porque quando esquecemos disso, quando não temos noção disso, quando não temos noção do que Ele é, isso nos propicia a tardar a sua vinda. Né? Porque aí a gente começa a dar mais valor, a dar mais sentido para as coisas que vivemos aqui. E o que é eternidade segundo o dicionário? Característica, atributo, qualidade do que não tem início nem fim. Duração, que não tem nem começo nem fim, que dispensa qualquer determinação cronológica, ou seja, o tempo não existe. Ele não pode ser medido quando se trata de eternidade. Não tem começo nem fim. Mas como nós somos seres que tivemos começo e teremos um fim, digamos assim, eu estava até discutindo isso, Paulinho, que eu acho que a gente não tem capacidade humana de entender isso, porque não vemos nada parecido. E quando a gente tenta transmitir uma eternidade, a gente faz os eternos, assim, entendeu? Então a gente não entendeu, não está entendendo. E justamente por isso, e a palavra de Deus traz também o significado dela de eternidade. Mas não está errado, está coerente com o que está escrito aqui. Agora, a diferença é o que viveremos nela. Né? Assim como, mas quem estava antes de Deus? Não tem começo nem fim. É porque a gente não consegue entender uma realidade assim, né? Sem começo. Assim, como assim não tem começo? Assim, tinha que ter alguém antes de Deus. Não, porque não tem começo. Simplesmente é. E isso é muito estranho, mas é legal. mas nos torna... talvez essas incompreensões também facilitem, né? Da gente se desprender um pouco, ou até de ansiar a realidade por não entender muito bem o que era. Então, me veio de trazer um pouco sobre como vai ser. Para que a gente, como igreja, que a gente lembre, que a gente volte a ansiar, que a gente, ou até quem não sabe, muita coisa eu não sabia, de como vai ser, de como é e tal. E de para onde a gente vai passar, sim, de fato, o resto das nossas vidas. Aqueles que foram chamados segundo o Espírito de Deus e vão... Agora eu estou falando da parte boa, tá, gente? Eu não estou falando da outra eternidade. Então, do que se trata?
Diz assim, lá em João, capítulo 17, versículo 3, por favor. O que faremos na vida eterna? Tá, Cristo veio, nos salvou, vai vir, vai destruir tudo. Do que se trata a vida eterna? E Cristo diz que é assim. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a forma que a gente tem de alcançar a vida eterna, e assim recebemos o Espírito de Deus. Mas isso não mente quando outros textos também confirmam que a eternidade vai ser o conhecer a Deus. Todos os dias que não são dias, porque dispensa contagem cronológica, mas é até difícil transpor, né? Mas é muito lindo essa oportunidade que a gente tem. E será isso, prosseguiremos em conhecer a Deus. Mas como vai ser isso, né? O que nos aguarda? Para tal eternidade, nós seremos transformados primeiro. Então, primeiro eu queria ver um pouquinho o que acontece antes da gente chegar lá. 1 Coríntios 15, por favor, Cristina. A partir do 50. Até 57. Isso. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, não tem como a gente entender. Ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, a cabeça do homem não tem capacidade de entender. A gente confia e tenta comparar com algumas coisas fatídicas a gente. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, pois o retorno de Cristo diz que o que tudo indica a palavra, é que aos que dormirem seriam os que já morreram, mas Cristo virá enquanto ainda houver alguém na terra. Nem todos dormiremos, porque uns já terão morrido, outros ainda estarão vivos. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nosso corpo é corruptível. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ou seja, Cristo virá, nós seremos transformados, para que a gente possa, de fato, habitar na eternidade, por meio do seu sacrifício, né? Ele nos deu esse acesso. E para que a gente possa habitar com Ele, nós precisamos deixar nessa carcaça corruptível, pois Deus é santo e não habita com pecado. E assim, né, é declarado, é o ponto final da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a nossa condenação. Isso. Habitaremos com Cristo. João 14, por favor. Outro ponto importante a se destacar nessa nossa ida para a eternidade, né? Versículo 2, por favor. Pode voltar, que o início é tão bonitinho. Não, eu tento não cantar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. 3 também, Cristina, por favor. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou seja, após a ressurreição de Cristo, ele virá outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E isso já se trata lá na eternidade, ou seja, seremos transformados e habitaremos com Cristo. Estamos tendo uma noção um pouquinho melhor de eternidade, né? Estamos começando a ter um pouquinho de noção. Agora, mas antes de irmos, é interessante a gente ler Mateus 24, versículo 29, por favor.
Cristo diz que a igreja padecerá por uma grande aflição, tamanha qual nunca houve sobre a face da terra. E ai das grávidas, e fujam, e aí a gente pode retratar o anticristo, a vinda do anticristo e tal, ou seja, a igreja vai padecer, vai ser perseguida. E diz que se aqueles tempos não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos de tamanha perseguição. E a palavra de Deus continua essa história dizendo assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, Cristo, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Deixa eu ver se essa tá aí. 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, de todas as partes da terra, e de uma a outra extremidade nos céus. É isso. Ou seja, padeceremos como igreja, né? Quem estiver aqui ainda, não sei se eu vou antes disso ou não, se eu vou acordar e ser transformada, já vou acordar transformada, se você transformada. E a igreja vai padecer por isso, seremos transformados. Assim que Cristo vier, ressuscitará os mortos, pegará a sua igreja para ir com ele habitar nas moradas do céu que ele mesmo preparou, para que onde ele estejais, estejamos nós também. Agora, entendi. A gente vai ser transformado, a gente vai padecer, mas Cristo vai vir nos resgatar, seremos transformados. A gente vai ter morada lá, mas lá onde? Como que vai ser? E abre, por favor, em Apocalipse 21. A partir do versículo 9. Vamos ler do 9 até o 12. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Se somos a noiva, no céu como seremos, agora eu sou esposa. A esposa do Cordeiro de Deus. Isso aqui é a visão o livro de Apocalipse é a revelação. É a revelação ao apóstolo João. E trata muito de como será o fim dos tempos. E retrata um pouco um resumo da obra de salvação e tudo mais, e traz muita informação sobre para onde a gente vai, né? Sobre Nova Jerusalém. E assim, a visão, João está descrevendo a visão dele, e ele veio, isso mesmo, veio a mim, e ele disse: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, né? A igreja. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Deixa eu ver se eu falei até. Então tá certo. Aí agora vamos pular para o 22. Que aí são depois leia, gente. Leia o 21, 22 todo até o final. É muito legal. É fácil essa parte da leitura de entender. E eu só estou pulando aqui para dar uma adiantada e focar no mais importante, porque ele ia começar a falar de medidas, de quantas portas, da altura do muro, de que é quadrada, de coisas mais específicas. Perdão, Cristina. 21, versículo 22. Isso. Qualquer coisa eu leio aqui, é pouquinho. Abriu? Isso. Do 22 até o final. Continuando a leitura. E nela, na cidade, não vi templo. Gente, olha que maravilhoso o que nos aguarda. E nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pode passar. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam,
porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Pode continuar. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela... Tô rindo aí. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Isso é importante. E cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os salvos, ou seja, os que declaram Cristo seu único e suficiente Salvador. E assim tem o Espírito de Deus, e assim dizem, vem Jesus para me buscar de volta para casa. Que essa é a nossa casa. E agora... acabou. Agora, por favor, capítulo 22. Ou seja, a gente já está tendo mais noção, né, de como vai ser lá, da cidade que... Assim, gente, eu imagino, João estava tentando descrever a cidade com coisas que ele sabia que tinha na terra, para a gente tentar entender. Mas a glória disso é muito maior. É intransponível. Paulo diz mesmo, né, que é intransponível, é indizível as coisas que foram vistas lá. E Apocalipse 22, a partir do versículo 1, diz assim. Deixa eu ver se é do 21 mesmo. Isso, do 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela entrará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Gente, é muito lindo, mas tem mais. Tem mais. Tem coisa que aperta ainda mais meu coração. Que é, voltando... capítulo 21. De novo, por favor. Agora, do versículo 1 ao 8. Para a gente encerrar um pouquinho esse estudo do que nos aguarda. Isso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, isso aqui vai ser destruído depois do resgate de Cristo. Quem tinha condenação eterna, quem não escolheu servir o Senhor, vai para a condenação eterna, e os eleitos são resgatados para habitar com Cristo em Nova Jerusalém, na Jerusalém Santa. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará... Gente, eu falo que Deus é o Senhor, santo, alto, sublime, gigante, imensurável, mas escolhe assim nos acolher no seu colo e se sacrificar por nós em amor. E ainda nos dá essas promessas, cara, que eu fico, meu Deus. Começa a leitura de novo a partir do 4. E Deus limpará de seus olhos. Gente, depois de toda a perseguição, depois de tudo que a gente padeceu nessa terra por Cristo, Ele nos promete, e é Deus que não mente, nos resgatar, nos transformar, nos levar para habitar com Ele, e ainda limpará de seus olhos, de nossos olhos, toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido.
Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por isso que nos retrata a palavra que vamos herdar a vida eterna, ou a morte eterna, né? E que também é representado pela ausência de Deus, né? E já vi um estudo muito interessante que falava que o pior do inferno, havendo fogo, havendo lava, havendo o que quer que seja, o pior é a ausência da presença de Deus. Só é suportável essa vida aqui até para os incrédulos, porque a glória de Deus ainda habita na terra e nos dá vida e nos sustenta. E, ou seja, que promessas mais lindas, assim, né? Extrapola a estadia, extrapola a hospitalidade, extrapola o resgate, e a gente vê em detalhes o amor, o carinho que teremos, o colo do nosso Pai eterno, pela eternidade. E é muito interessante também não precisar de templo, né? Porque aqui a gente tem justamente uma representação do que nos acontecerá. Aqui, construído por mãos de homem, falho, mas para que seja um ambiente de encontro com Deus, da presença de Deus. E lá não vai precisar, assim, sabe? E não tem choro, não tem dor, não tem peso, não tem mais nada. E isso é precioso demais para a gente querer adiar. Isso que não faz sentido. Isso não pode fazer sentido na cabeça do cristão, no coração do cristão. Nada pode ser mais importante do que estar com o Senhor, do que ansiar estar com Ele, ainda mais depois de tudo isso que a gente leu, gente. Não dá. E agora, para encerrar, é por isso que a palavra de Deus nos diz os seguintes versículos. E é isso que devemos dizer uns aos outros toda vez, para a gente não esquecer de para onde a gente está indo, de que a gente não é daqui. Filipenses 3, 20, por favor. Já dizia na carta, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha nos buscar. Em Mateus 5, por favor, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso é Cristo falando. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. E muitas das vezes a gente não tem noção de como é grande mesmo. E porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, o último, fechar com chave de ouro, que é um dos meus favoritos. Hebreus 11, a partir do 13. Do 13 ao 16. Aqui é a galeria dos heróis da fé, e vai dizendo no texto, antes dessa parte da leitura, que de Abraão, de Moisés e tal, de que não desistiram de obedecer a Deus, de que lutaram pelo nome do Senhor, padeceram por Deus, depois já no Novo Testamento padeceram por Cristo. E a leitura diz assim, a partir do 13. Todos estes morreram na fé, né? Como no versículo anterior, foram perseguidos, foram injuriaram, mentiram sobre eles. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as. Por exemplo, quando Deus diz para Abraão que a sua descendência seria equivalente às estrelas do céu e os grãos de areia do mar, Abraão não viu. Não viu. Ele viu Isaac, nem sei se ele viu Jacó. Nem sei. Agora eu não sei, tipo assim, eu não sei nem se ele chegou a ver os netos, assim, entendeu? Mas ele não viu, ele não conseguiria ter dimensão do que de fato se tornou sua descendência. Mas morreu na fé, sem receber a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Confessaram, isso é o principal, que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde haviam saído, né, da terrena, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Gente, só até o 16. Vou ler esse último mais uma vez. Mas agora, o 15, por favor. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, né? Melhor do que a terra, melhor do que a vida deles. Gente, esses homens tiveram uma vida boa, assim, sabe? Assim, com perseguições e tal, mas Deus permitiu que eles prosperassem na terra. Deus fez promessas de prosperar, né? A Davi, a reinos, essas coisas e tal. Mas agora, estes que já foram, que nem viram o Messias chegar aqui, desejam uma melhor, uma terra melhor, que é a celestial, que é a que a gente acabou de estudar, que a gente teve uma pequena noção do esplendor do que Deus preparou para nós. Por isso também Deus não se envergonha deles, e por isso Deus vai enxugar a lágrima de seus rostos também, dos nossos rostos, e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que a gente não esqueça disso, que a gente não esqueça de ansiar pelo Senhor, de ansiar pela vinda absoluta de seu reino, pelo término disso tudo aqui, porque às vezes a gente dá mais valor, né, as rotinas, as coisas daqui, e nos esquecemos que não somos daqui, como o texto falou, e o que nos aguarda é uma cidade muito melhor, muito mais preciosa, com o ser mais precioso que podemos querer estar para sempre, o hoje e o sempre. E que assim seja, que sejamos maduros, que a gente busque estudar mais a palavra do Senhor, né? Busque querer saber mais como vai ser esse tempo gostoso com Ele, e que a gente não esqueça da principal razão das nossas vidas, que é estar com o Senhor. Curioso que esse foi um dos louvores cantados no meu casamento, e cantou só o finalzinho dele, mas de fato, o início da música, assim, foi bom ter um louvor que representa. Depois que eu me liguei disso, eu chorei que nem criança. Porque que remete à eternidade, assim, que esse Deus que preparou tudo isso pra gente, né, ainda nos permite viver coisas tão maravilhosas nele, que a gente vê claramente que o ser humano não seria capaz de viver sozinho. E fico muito feliz pela salvação, pelo resgate de Cristo às nossas almas. E que a gente não esqueça, igreja, por favor, de dar valor a isso. Merecemos a condenação eterna, como a gente viu, e fomos resgatados por um ser que não tinha a menor obrigação, o qual nós ofendemos todos os dias. E ainda assim Ele quer nos pegar no colo, quer limpar as nossas lágrimas por tudo que padecemos aqui nessa terra em nome dEle. E ainda assim habita hoje conosco para nos dar força na caminhada com Ele. E ainda assim nos permite viver coisas maravilhosas em Sua presença. Como que eu vou dizer que eu não quero viver com um ser desse? Como que eu vou dizer que eu não quero ir logo para casa? E apesar das bênçãos que Ele nos permite viver aqui, não é 1/3 do que viveremos com Ele na eternidade. 1/3 nada, 1/1000 do que viveremos com Ele na eternidade. Então que a gente anseie por isso e de fato seja igreja e noiva, pois se somos, juntos nós dizemos: vem, Senhor, em nome de Jesus.